Bel, tem uma pedra no sapato do atual presidente da República agora para 2026, que é, a gente já falou bastante, São Paulo, porque quer que Fernando Haddad assuma a candidatura em São Paulo, porque é um baita colégio eleitoral, e mesmo que possa não vencer, traz votos para o cenário eleitoral nacional. E tem também o lance de Minas Gerais. Vem cá, o presidente da República continua querendo que o senador Rodrigo Pacheco vá para o governo estadual, seja candidato. Ô, gente, resiliência é o nome desse homem, hein? Porque, olha, qual a chance? Qual a chance de Pacheco aceitar isso? Aqui em Brasília a gente não sabe quem está sendo mais pressionado, se é Haddad se é Pacheco. ou se é o Pacheco, porque os dois, talvez ali, eles conversem entre eles sobre o que fazer diante de tanta pressão que vem, seja do presidente Lula, seja do entorno de Lula, né? Mas falando, a gente falou muito da direita, vamos olhar um pouco para a esquerda também. O presidente Lula esteve com o Rodrigo Pacheco na quarta-feira, uma reunião que passou despercebido ali no Palácio do Planalto, entrou na surdina pela garagem, mas eles estiveram sozinhos por cerca de meia hora para tratar desses cenários em Minas Gerais. Pela minha apuração em conjunto com a Duda Cambraia, nossa repórter de política aqui de Brasília, o Pacheco andou dando uma sinalizada de abertura ao presidente Lula. É um sim definitivo? Ainda não, Elisa. Mas a própria ala ali de Pacheco avalia o seguinte, que houve um avanço nessa conversa e que, do outro lado, o presidente Lula teria prometido fazer de tudo para criar condições para que Pacheco seja candidato em Minas Gerais. O presidente Lula precisa de um palanque em Minas Gerais e o PT está com muita dificuldade de estabelecer essas relações, de criar um palanque fortalecido num dos estados que é considerado mais decisivo no processo eleitoral de todos os anos e nesse ano tende a não ser muito diferente, Elisa. Então, daí essa insistência no nome do Pacheco. Então, ouvindo isso, ele também teve um ponto ali que chamou a atenção nas nossas apurações, de que Lula diz que não tem plano B em Minas Gerais. Então, ou é Pacheco ou não sabe ainda o que se fazer. E é por isso que fica essa insistência em torno do ex-presidente do Senado. E aí, o que vai acontecer daqui para frente? As conversas vão continuar. Enquanto isso, Pacheco está falando muito com a União Brasil. Ele, inclusive, tem agora um aliado no comando do União Brasil em Minas Gerais, que é o deputado Rodrigo de Castro. Então, tem tudo para fechar com a União Brasil, mas por que isso ainda não está 100% certo? Porque a gente não sabe para onde que a União Brasil vai orientar sua posição a nível presidencial. Então, fica um pouco ainda essa celeuma a nível nacional e que influencia também nessas composições regionais. Como é que Pacheco vai para a União Brasil e, de repente, a União Brasil apoia outro candidato, apoia Flávio Bolsonaro, né? Como é que fica a situação? Pacheco vai ter liberdade para seguir com Lula? Não vai? Outro partido que aparece na roda é um partido que já foi à casa dele, que foi o MDB. Ele foi deputado federal pelo MDB de Minas Gerais. Então, fica também como uma espécie de plano B e essas conversas vão acontecendo até que você tenha algum direcionamento de próximos passos. Lula e Pacheco ficaram de voltar a conversar mais vezes. Agora é carnaval, mas depois do carnaval eles devem voltar a conversar para tentar afunilar tudo isso. Não é um sim definitivo, mas é uma abertura de caminhos, digamos assim, avanços, possibilidades para que você eventualmente tenha Pacheco concorrendo. Lembrando que Pacheco chegou a dizer que queria sair da vida pública, mas a insistência está grande. Então, por enquanto, ele ainda está no rol de possíveis candidatos ao governo de Minas Gerais. Imagina o quanto não deve estar fugindo de... venha um almocinho, por favor, my friend, aqui na Granja do Torto. Aí ele pensando, nossa, o senhor não imagina, não estou podendo ir hoje. Porque ele, o presidente da República quer que ele seja o candidato por Minas. E aí, enfim, ainda tinha o Senado que queria indicá-lo para o Supremo, né, Bel? Tem isso. Mas aí não indicou, porque era o que Davi Alcolumbre queria, mas indicou Jorge Messias. Aí, a ver como é que está aquele acordão, né, do Executivo com o Legislativo. Elisa, oi.
Bom você lembrar isso, sabe por quê? Ontem, olha como os fatos eles são conectados aqui em Brasília, né? Com Toffoli na Berlinda, a gente começou a ouvir um zum aqui de aliados de Pacheco, de que ele tinha voltado ao jogo para o Supremo Tribunal Federal. Porque abriria uma vaga. Exata. Olha como o político já pensa lá na frente. A gente está indo, eles estão voltando. Então, assim, começou esse zum. Aqui, vamos entre nós duas. Especulação pura, porque nem vaga tem, a gente não sabe o que vai acontecer com o Dias Toffoli, mas a pressão em cima dele estava tão grande, a gente não sabe os desdobramentos que vai ter, que começou essa especulação no ar. Peraí, quem sabe não surge uma vaga ainda no Lula 3. E aí, Pacheco, será que não vai ser a vez dele também? Até isso foi falado por aqui, mas especulação.